para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você falou. Vai mais um. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus,
rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. O som está sem volume lá, não sei o que aconteceu não, mas depois Aqui tá normal, ó. Hã? Aqui tá normal. Ei, que bom. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de 2 Reis. Nós vamos orar, vamos compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Lá em 2 Reis. Hoje estamos ali falando sobre salvação, né, com a Aninha. E a diferença entre Zaqueu e o jovem rico, né? Aí porque no jovem rico diz assim, que é impossível o rico entrar no reino. Aí eu falei, Aninha, mas peraí, mas Zaqueu era rico, e muito rico. E Zaqueu não era o cara bom, porque ele era visto como um ladrão. O jovem rico era o cara bom. Foi criado no berço da igreja, do evangelho, ele conhecia a palavra de Deus, ele obedecia a palavra de Deus. E aí, olha só, tinha o coração cheio da riqueza. O outro tinha riqueza, mas tinha o coração vazio de Deus. O outro tinha vontade de ser salvo, mas o coração estava cheio da riqueza. O outro tinha riqueza e o coração com vontade de Deus. Olha a diferença, né, que vai surgindo. E eu quero compartilhar com vocês agora de manhã em Reis, primeiro capítulo aí, 2 Reis, que nada pode escapar ao olhar de Deus, né? E até me incomodando, inclusive por causa do tema desse mês, que é João 15, sobre a videira verdadeira e os frutos que nós vamos produzir, precisamos produzir para o reino de Deus, dentro da vontade de Deus. E o tema de hoje à noite é exatamente esse: qual fruto você tem produzido? Quais os seus frutos? E lendo esse texto hoje de madrugada, por volta das 2 da manhã, que fala exatamente que nada acontece por acaso, quais as características daqueles que de fato são filhos de Deus? Eu acho que foi até trabalhado agora de manhã quando eu estava saindo aqui, né? O que evidencia que nós somos de fato filhos de Deus? Porque eu estou com o meu nome no hall de membro da Igreja Batista, porque eu frequento a Igreja Batista, porque eu carrego uma Bíblia. E eu falando com a Aninha hoje de novo, como é que é o novo nascimento? Porque Nicodemos, ele pergunta para Jesus, Senhor, como é que é esse negócio do novo nascimento? Com essa idade eu não posso entrar de novo no ventre da tua mãe. E Jesus diz, olha, quem nasce da carne é carne. Ele está dizendo assim, olha, se você pudesse entrar 10 vezes, 70 vezes, sei lá, quantas vezes fosse possível, no ventre da sua mãe, nascesse de novo, você continuaria sendo humano. O reino de Deus nasce pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que o homem ouça a voz de Deus, que entenda a mensagem de salvação e se renda a Cristo conscientemente pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nesse texto a gente vê que algumas características de fato mostram que alguém nasceu de novo, de que alguém é de fato comprometido com o reino de Deus. Ele começa dizendo assim, né, 2 Reis capítulo 1, depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia,
de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz. Digam ao rei o que o Senhor Deus diz. Você não vai sarar dos seus ferimentos. Você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava e perguntou: por que vocês voltaram? Por que vocês voltaram, né? E eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Aí vem agora, e como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animal ou de animais, amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou que você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante, desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se frente a Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com a vida destes 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi, junto com o oficial, falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultarem Baal-zebub, o deus Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filho, e por isso o irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas do rei Acasias, que o rei Acasias fez, estão escritas na história dos reis de Israel. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, mais uma vez estamos agradecidos pela porção lida da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer o entendimento a respeito de quem nós somos e da missão que temos para o Teu reino sobre a face da terra. Abençoa a Tua igreja nesse momento, Pai, espalhada por toda a face da terra, buscando conhecer a Tua palavra. Aqueles que estão nos campos missionários, transmitindo a Tua verdade, alcançando, levando a Tua mensagem de salvação e de esperança aos que estão perdidos.
que o Senhor abençoa, Pai. Nos dê sabedoria também, Senhor, para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, perdoa as vezes que falhamos, perdoa as vezes em que não demos ouvido à Tua voz, ao Teu chamado. Perdoa-nos, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus nesta manhã. Amém, amém e amém. Três coisas, uma, duas, três, quatro. Quatro coisas eu separei nesse texto que caracterizam ou que coloca em evidência aqueles que de fato são filhos de Deus. Não é simplesmente estar aqui no domingo à noite ou nascer num reino ou numa família, né, que pertence a Cristo e logo me achar pronto e salvo. É necessário que haja um conhecimento. E à medida que nós vamos adquirindo conhecimento a respeito do reino de Deus e de quem nós somos, a nossa vida vai sendo trabalhada. Nós temos pensamentos, sonhos e desejos que aos nossos olhos são bons, e de fato às vezes são, porque você planeja, olha, eu quero isso, porque eu preciso conquistar isso, eu fazer isso, ou se eu ter isso, ou se eu ganhar esse espaço. Outras pessoas verão que meu Deus é bom e vem, né? Ontem, enquanto a gente olhava lá a revelação, né, do Guilherme, e aí tudo isso passa um filme na cabeça, né? Que você fala assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso, cara. Como é bom, falando de lá para cá, conversando com a Sol, nós somos a 7 da minha geração para lá, já estamos nos tornando 7, né? Nós dois já nos tornamos 7, 3 filhos, e agora 4 netos, e seguindo em frente. E assim, tudo acontecendo, aí nós saímos de lá, fomos lá ver a casa do Marco, já pronto para levantar as empenas, para cobrir, né? Eu falei, Deus, como isso é fantástico. E a alegria dele por nós estarmos ali, da família. A avó, do outro lado, parecia que era ela que estava grávida, o coração estava... Já chamaram o SAMU, aquela desespero, aquele medo, né? Da primeiro neto dela. E assim a gente fala assim, Deus, que coisa maravilhosa. Mas não é isso, isso é bom. Mas não é isso não é somente isso. Essas coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. A palavra de Deus diz isso. Se você é fiel, se você faz, se você está, as coisas que você necessita serão acrescentadas. Mas ainda que estas coisas não sejam acrescentadas, há um compromisso muito maior. Há algo que nós talvez nem estejamos preparados para a responsabilidade que temos. Então, uma das coisas que me chama a atenção é quando os servos do rei voltam e falam com ele o que ele ouviu de Elias. Veja que não há uma preocupação do rei em saber se de fato ele ia morrer ou ficar vivo. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Não é? A primeira coisa que eu entendo aqui, que eu descobri escrevendo agora de madrugada, era que, primeiro, que é o título aqui, nada acontece por acaso. Do 1 ao 3 ele vai trabalhar exatamente isso. As coisas acontecem por um motivo, por uma razão. Então aquilo que estava acontecendo na vida do rei tinha uma razão. Agora o que eu trabalhei, primeiro, a evidências dos filhos de Deus. Eles são guiados pela vontade de Deus. Eu não posso me guiar pela minha vontade. A minha maior guerra é lutar contra o meu desejo. A minha maior guerra é lutar contra as minhas vontades, é lutar contra o meu eu que permanece lutando. Falando para a Aninha, as pessoas falam assim, há 2 caminhos, um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Não, há 2 direções, um único caminho. Você nasce destinado ao inferno por conta do pecado adâmico. Não importa, como o jovem rico aqui, se você nasceu bom, se você viveu toda a sua vida cumprindo de forma boa, cumprindo aquilo que é legal, que é correto, e o outro que fez tudo errado, nós nascemos caminhando, a nossa natureza nasce, a natureza humana nasce, nos distanciando da vontade de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus que nos concede esse privilégio de entender essa maravilhosa graça de Deus e fazer a conversão, mudar o rumo. Eu estava caminhando, falei com a Aniel, eu nasci, eu caminhei 33 anos achando que estava fazendo certo e andando em direção ao inferno. Naquela madrugada, quando eu ouvi aquela música, que eu me despertei, eu preciso mudar o rumo. Eu falei, Aninha, eu andei 33 anos para cá, até agora só caminhei 23 anos em direção ao Senhor. E isso é tão bom porque você vai revendo coisas que você fez, coisas que aconteceram na sua vida, que não eram boas, e você consegue imaginar o amor de Deus em tudo isso. Então a primeira coisa
da evidência, eles são guiados pela vontade de Deus. Você precisa, não é mais a sua natureza, por mais que seja bom o que você deseja, por mais que seja aos seus olhos perfeito o que você está fazendo, precisa ver o quanto disso é da natureza humana e o quanto disso é da natureza, é da vontade de Deus. Do 3 ao 6, aqui a gente vê exatamente isso. Mas o anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar com os mensageiros. Então eu preciso estar atento à voz de Deus, porque Deus vai falar. Nessa época aqui, Deus falava de várias maneiras. Hoje Ele usa o Espírito Santo de Deus, mas Ele usa as pessoas à nossa volta, Ele usa a sua própria palavra. Aí eu vou para o monte orar para ouvir Deus. Você tem entrado no seu quarto para ouvir Deus? Porque o primeiro passo é entrar no quarto, é ler a palavra de Deus. Você pode orar a Deus em qualquer lugar, no monte, na estrada, no vale, mas você tem feito o básico, que é entrar no quarto e orar, falar com Deus? Porque Paulo, enquanto pregava, tinha uma mulher falando com ele, coisas maravilhosas. E ele teve o discernimento de saber que aquele não era Deus falando. É bom, né? Servo do Deus Altíssimo, homem de Deus, mulher valorosa. E aí, quem está falando isso? E isso muitas vezes, incha o coração. Então a primeira coisa é guiado pela vontade de Deus. A segunda coisa, pelo falar. Não cabe a um servo de Deus falar coisas que não tem a ver com o reino de Deus. Eu não estou falando de você brincar uma coisa ou outra, não. Eu digo fazer disso, porque olha o verso 6. Eles responderam: um homem que se encontrou traz revelações de Deus. Ele não perde tempo com outras coisas. Ele fala coisas a respeito de Deus. E é exatamente isso que vai fazer com que o rei pergunte: como é esse homem? Que vai ser a segunda coisa, a terceira coisa. Pelo jeito de ser. Primeiro ele é guiado pela vontade de Deus. Depois o jeito de falar. A forma de falar, o que está nos lábios dessas pessoas que fazem parte do reino de Deus, identifica ele como pessoas do reino de Deus. Você fala de uma forma diferente. Você tem um jeito, de falar que é diferente. Você transmite esperança, você fala do juízo de Deus, você se preocupa. Há uma forma de falar. E outra coisa é pelo jeito de ser. Do 7 ao 8 vai falar como era o homem que lhes disse isso. Depois de ouvir, como era esse homem? Como que ele vivia? Qual é o seu estilo de vida? Como ele se comporta? Como ele anda? Como ele é visto? Olha que coisa. Porque não dá para se misturar, não dá para viver de qualquer jeito. Como era esse homem? Tem que ter um estilo de vida que nos identifique como filhos de Deus. Do 7 ao 8 ele diz como era o homem. Ele respondeu, ele está usando uma capa de pele de animais amarrada e um cinto de couro. Ele já identificou. Já houve uma identificação aqui. E a última coisa, pelo agir de Deus na vida dessa pessoa. As pessoas percebem que os filhos de Deus são abençoados. As pessoas percebem que os filhos de Deus agem de acordo com a vontade de Deus. Eles percebem o agir de Deus na vida destas pessoas. Os versos dos 10 ao 18, ele vai trabalhar, mostrar aqui essa ação de Deus. E no Evangelho, Jesus também diz isso, que nós seríamos conhecidos. Nós íamos orar, pessoas seriam curadas. Outros iam ouvir a mensagem do Evangelho através dos nossos lábios, iam se render a Cristo. Outros iam receber a compaixão e a graça de Deus através das nossas ações. Outros iam perceber pelo nosso falar que Deus estava em nós, ou está em nós. Então a gente precisa filtrar a luz da palavra de Deus, examinar as nossas ações. E aí me assusta quando você levanta. Eu levantei, era 2 e pouco, fui lá na cozinha, tomei um cafezinho, tomei uma água também para rebater o café, depois tomei um café para rebater a água, sentei, e abri aqui
E fiquei lendo, já pensando sobre isso, né? Falei, meu Deus, olha que... Pai, será que eu me encaixo aonde aqui nessa história, pensando em tudo que aconteceu ontem e as bênçãos que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas o que está me incomodando hoje é frutos. Falei, Deus, nós não batizamos ninguém mais. Os últimos foram em 2019. Né? Nós precisamos trabalhar para ganhar mais pessoas para o reino de Deus. É confortável estar aqui, mas nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos falar para as pessoas que Jesus tem o que elas precisam, tem a cura e, acima de tudo, a salvação, que é eterna. Então aqui, primeira coisa, guiados pela vontade de Deus. O seu falar identifica coisas que têm a ver com o reino de Deus. Pelo jeito de ser, seu estilo de vida vai mostrar que você pertence ao reino de Deus. E pelo agir de Deus na sua vida, porque Deus age na vida dos seus filhos. Deus age através dos seus filhos. Deus age através da sua igreja. Ações que identificam que somos de fato filhos de Deus. Amém? Vamos orar, vamos cantar mais uma para a gente orar? À noite, hoje é aquela pequena, né, a porção da palavra, aquela breve porção da palavra, e à noite a gente volta com João 15, nós vamos trabalhar esse mês inteiro, João 15, o tema da pregação, já passei o tema não, passei o texto, que era João 15, para Deus falar o coração dele, trazer a mensagem para nós, com aquele mesmo tema, vivendo e ministrando a graça de Deus. Quero que valorize o que você tem, para a gente orar mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nós estamos agradecidos pelo Teu cuidado, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e que traz ensinamentos preciosos para o nosso caminhar, para o nosso viver em Tua presença.
Continua falando, Senhor, aos nossos corações. Abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Se há alguma coisa aqui, Senhor, que não te pertence, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós confiamos no Teu agir. Sabemos que somos pequenos, mas há um Deus Todo-Poderoso que age em nós e através de nós. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Repreenda todo o mal, Senhor, da família, da vida de cada pessoa que tem te buscado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos nesta noite, nesta manhã, agradecidos pelo Teu agir, pelo Teu cuidar, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. É minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Acalmar o vento e o mar, além de quem criou tudo que há, nos salvou. Pelo nome nos chamou. Pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio à dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal escuto a paz, é só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Sendo Deus, por amor deixou o céu, padeceu e fez de nós amigos teus. Em Jesus temos força pra andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Até às 18 horas estaremos aqui de novo, tá bem?